Conhecereis a matemática, e a matemática vos libertará. Os números, acima de tudo. Deus, matemático de todos. Vamos entender os 70% na fala do presidente Jair Messias Bolsonaro. Olá, tudo bem? O XMath News começa agora. Recebemos na edição do XMath News a notícia de que o excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro disse para sua claque que 70% dos brasileiros são contaminados pelo coronavírus. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. Houve uma tremenda discussão dentro da nossa redação sobre esse tema. E acabamos descobrindo que no XMath News tem membros que foi contaminado pelos esquerdopatas e bolsomínios. Isso realmente não tem cura. Mas como o mito disse que 70% dos brasileiros serão contaminados e 70% envolve matemática, então reunimos alguns matemáticos do XMath e decidimos ignorar os esquerdopatas e os bolsomínios e fizemos esse cálculo para entender melhor a matemática de Bolsonaro ou sua necropolítica. Então vamos aos cálculos. Os cálculos é o seguinte. Como vocês puderam ver no vídeo, o excelentíssimo mito disse que 70% da população vai ser contaminada pelo coronavírus. E isso é uma verdade. E na matemática sabemos que verdades é indiscutível. A verdade é a verdade. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. Estão com medo da verdade? Falta um pouco de inteligência. Então vamos para as verdades do que o mito está falando. Se é verdade ou se é mito. Vamos lá. Ele disse 70%. E isso interessa aos matemáticos. 70%. 70% de quê? Da população brasileira. Então foi lá e demos um Google. O Google disse que a população brasileira é de 209 milhões, 209,5 milhões. Eu já estou engolindo 5. Por quê? Porque vamos subestimar esses dados. E além do mais, já são dados subestimados porque é de 2018. Então vamos trabalhar com um número mais exato, né? Então vamos trabalhar com 209 milhões apenas. Que é isso, quer dizer o quê? Que é 100% da população brasileira. E o excelentíssimo disse que 70% será contaminado pelo coronavírus. E aí a gente precisa saber agora quanto é 70% da população brasileira. Então vamos aos cálculos básicos, uma regra de 3. Esse 70% quer dizer justamente parte da população. 70% é uma parte de 100. Então vamos calcular isso aí. Isso aí é uma regra de 3 muito básica. Você vai multiplicar aqui 209 milhões vezes 70, que vai achar um resultado, e parte da população vezes 100. Vai chegar a esta equação. 100p é igual a 14 bilhões e 630 milhões. Resolvendo isso, né, chegamos a isto aqui. E aí temos aqui o número de 14 bilhões e 630 milhões. Temos esse número aqui de 14 bilhões e 630 milhões sobre 100. Aqui é uma divisão. Quando você divide isso, chegamos simplesmente neste resultado. Agora achamos quanto é 70% da população brasileira. É 146 milhões e 300 mil brasileiros. Ah, detalhe importante, vivos. Esses aqui estão vivos. Então chegamos a esse valor. Sabemos agora. O que o presidente disse é que esses 146 milhões vão ser contaminados.
né? E 300 mil ali. 146 milhões e 300 mil vão ser contaminados. Vamos continuar nosso cálculo. Até aí tudo bem. Conseguimos entender plenamente o que o presidente falou lá e realmente é verdade, né? Com verdade não se discute. Só que, partindo aqui para outra tela, a redação do XMF News mandou outros dados para eu tentar aqui calcular. E os dados que a redação mandou, devido a diversas discussões que teve lá dentro, eu não entro em confusão, eu não entro nessas discussões, eu sou matemático, então eu vou calcular. Esse dado foi retirado do R7, que diz a taxa de letalidade, que é o percentual de mortes entre os indivíduos doentes, permaneceu estável em 6,4%. Vamos ler isso aqui com calma. Taxa de letalidade, né, é o percentual de morte. E que esse valor é 6,4%. Então vamos fixar esse valor aqui em cima. É a taxa de letalidade, é 6,4%. Letalidade, gente, para quem não sabe o que é letalidade, letalidade é que vem de letal. Letal é aquilo que mata. Letal é letal. Quem não sabe o que é letal, letal é letal. E letal é aquilo que mata. E aquilo que mata é aquilo que mata. É que porque quando mata, morre. E quando morre, morreu. Pronto. Então tá explicado aí o que é letalidade. Letalidade é isso. Então vamos seguir adiante. E aí, se a taxa de letalidade é 6,4 e o presidente disse que 146 milhões e 300 mil vão ser contaminados, então tem um cálculo aí escondido por trás desses 70%. Então vamos lá calcular agora. Significa que aqueles 70% é isso aqui, agora equivale a 100, porque todos esses 146 milhões e 300 mil vão ser contaminados. E aí a gente vem agora para a taxa de mortalidade. Segundo o R7, tem uma taxa de mortalidade aqui. Todas as pessoas que contraem coronavírus, 6,4% morrem. Então vamos calcular isso aqui. Esse negócio está ficando macabro, né? Eu não gosto de fazer cálculo de morte, mas vamos lá. Outra regra de 3 básica. Vamos multiplicar aqui os extremos. 146 milhões e 300 mil vezes 6,4. E morte vezes 100. Então, vamos chamar isso de 100M é igual a 936 milhões 320 mil. Continuando o nosso cálculo, a gente cai nisso aqui. E aí é só dividir esse valor. Fica fácil aqui. Corta os zeros e a gente cai neste resultado, né? Embora trágico, mas é verdade. A matemática não mente. Então, esse resultado aqui é de 9.363.200 habitantes. É isso aí que vocês estão vendo. Só que tem um detalhe, isso é a taxa de morte. Então, gente, significa que quando o presidente disse que 70% será contaminado, tem também uma taxa que a gente viu no R7, que é de 6,4% que morre. E como o presidente falou a verdade, bateu e disse que ele é a verdade, é quase o caminho à verdade e à luz, e ele não está mentindo. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, uma verdade, uma verdade, uma verdade, uma verdade. Que 70% vai ser contaminado, então, nesta mesma verdade, acontece esse fato trágico, que será 9.363.200 habitantes brasileiros vão morrer. Mas aqui, então vamos lá, vamos seguir adiante aqui para entender melhor isso. Aqui temos 70% da população, que qual foi o valor que achamos? Achamos isso aqui, se lembram? 146 milhões e 300 mil. E aqui agora temos a taxa da população que vai morrer em referência a esse valor aqui. E aí a gente tem esse valor de 9.363.200 habitantes. Então, isso aqui foi o que o Bolsonaro disse, que 70% da população vai se contaminar. E, de acordo com o R7 e pesquisadores, 6,4% desses 70 aqui, desses 146 milhões, vão morrer.
Então, gente, esta é a realidade aí matemática de acordo com os fatos e a verdade que o presidente estava falando. Pois bem, puderam ver os cálculos. Agora queremos saber de vocês o que acharam da tranquilidade e da fala do presidente em dizer que 70% dos brasileiros serão contaminados. Pois os cálculos mostraram que essa verdade, além de dar medo, é aterrorizante ver a morte de nosso povo. Pois se o presidente diz a verdade e os números não mentem, então temos esse valor trágico de 9.363.200 mortes no Brasil. Por fim, torcemos para que essas verdades não sejam verdades. E devemos seguir as orientações da OMS. E também queremos saber a sua opinião sobre isso. E o que vocês acham da matemática por trás dos discursos dos políticos? Os números não mentem, mas os políticos eu já não sei. Até o próximo!